Presidente, ontem eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a questão. Eu viajei na segunda-feira para o Rio Grande do Sul e tive o privilégio de participar de algumas reuniões. A primeira delas foi com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que apresentou para a bancada estadual e também federal que lá estavam, um plano de recuperação do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu fiz questão de perguntar, porque vi na mídia relacionada à questão do arroz, e falei aqui ontem, não é, que o Rio Grande do Sul já tinha colhido 86% já tinha feito a colheita, então não faltará arroz no mercado. Houve muita especulação relacionada a isso. E aí discutimos também ontem sobre a questão, né, das empresas que ganharam o leilão e que foram agora cancelados. Mas hoje eu estou vendo que existem outros processos da mesma forma. Está aqui o Conab, a Conab, ela comprou 12,7 mil toneladas de milho da empresa vencedora, também que entrou na licitação do arroz. Então, houve a demissão, ou pedido de demissão do Nery Geller, que era da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, se afastou em função das suspeitas da fraude na Conab e esvaziou, inclusive, a iniciativa lá da Câmara de criar uma CPI. Mas a reportagem de ontem apurou que em dezembro, agora, do ano passado, o presidente da Conab, Edgar Preto, lançou outro edital para a compra de 12,7 mil toneladas de milho, um contrato de 19,8 milhões. E quem ganhou essa licitação? A empresa ASR Locação de Veículos e Máquinas. Então, veja bem, uma empresa de locação de veículos e máquinas ganhou a licitação para comprar 12,7 mil toneladas de milho. Evidente que, mas não é só isso, né? A questão é que a empresa que ganhou, a ASR Locação de Veículos e Máquinas, uma das 4 suspeitas de vencer o leilão do arroz, que foi agora anulado. A empresa foi representada pela Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso e pela corretora Fox, ambos pertencentes a Robson Luiz Almeida de França, que é ex-assessor de Geller e sócio de seu filho Marcelo. A ASR, aliás, foi a única concorrente. O edital foi obtido, é assinado pelo presidente lá, o Preto, e também pelo seu diretor de operações de abastecimento, o senhor teólogo Tiago José dos Santos, que também é ex-assessor de Nery Geller, com sede aqui em Brasília. A empresa não tem histórico nenhum de atuação no comércio de cereais. Ela pertence a Crispiniano Espíndola Vanderlei, que é sócio de Marcos Holanda, dono do PROS, e de Laírson Augusto de Almeida Campos, ex-assessor do deputado distrital aqui de Brasília, do Partido dos Trabalhadores. As 12,7 mil toneladas de arroz foram adquiridas pela Conab a pedido da Companhia de Desenvolvimento de Ação Regional do Governo da Bahia, que, na ocasião, Tiago dos Santos ressaltou que se tratava da primeira ação realizada no escopo de um acordo de cooperação técnica entre os órgãos para o enfrentamento da estiagem do ano. Este seria apenas o primeiro lote de uma compra estimada de 500 mil toneladas. O leilão possibilita que a companhia baiana adquira um produto de qualidade com as melhores negociações em um ambiente seguro, transparente e que oferece visibilidade em todo o território nacional. Foi o que disse. Em junho, o nosso colega ministro Carlos Fávaro da Agricultura e Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e também da Agricultura Familiar anunciaram a retomada da política de estoque público da Conab.
A BMT e a Foco foram abertas um mês antes, essas duas empresas. Ao comunicar a anulação do leilão de arroz e a demissão de Geller ontem, ambos os ministros, tanto Fávaro quanto Teixeira, alegaram que a decisão foi tomada apenas para revisão de protocolos e que o processo de importação de arroz será retomado em breve. O objetivo seria evitar a participação de empresas com fragilidades ou sem capacidade financeira. Quando questionado pela imprensa sobre quais seriam as empresas frágeis, o ministro reagiu com rispidez. Não interessa, quando foi indagado pelo repórter, quais seriam essas empresas. Então, a gente tem que ficar, e eu acho que a população hoje está atenta em função das redes sociais, para acompanhar exatamente essas novas licitações, principalmente essa importação aí de arroz, que não só tem as características de corrupção, porque a compra é o superior ao valor que você compra em qualquer supermercado, mas isso também acaba prejudicando a economia do Rio Grande do Sul. E o que mais precisa hoje, o que nós temos que fazer aqui, é simplesmente ajudar ao Estado do Rio Grande do Sul, que de fato várias cidades foram totalmente destruídas. Eu tive ontem, segunda-feira, no bairro Santo Operário, lá de Canoas, que realmente a água foi até o teto de todas as casas. E a população perdeu totalmente, tudo aquilo que estava no térreo da casa foi perdido. Só não perderam aquelas que tinham 3, 4, 5 andares, e aí foi realmente resgatado aí as pessoas através de barcos e pessoal da civil. Mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns moradores que estavam trabalhando na limpeza da casa, tirando os móveis que foram totalmente destruídos, e me disseram que nenhum deles tinham recebido absolutamente nada de apoio do governo. Então, visitei também um espaço que foi recolhido os animais, os cachorros, foram mais de 3.000 cachorros que estavam lá, um grupo de voluntários que assumiu essa responsabilidade de acolher esses animais, e segunda-feira ainda tinha 1.600, porque agora as pessoas estão buscando, estão sendo doadas, mas tudo voluntário, eles não têm um centavo, estavam pedindo inclusive apoio do governo, da prefeitura, para que pudesse ajudá-los no sentido de pagar realmente, para fazer a limpeza, pagar o veterinário, que tudo aquilo lá estava sendo bancado por essas pessoas voluntárias que lá estavam. Então tem muita coisa para ser feita no Rio Grande do Sul. Nós temos que realmente aproveitar a experiência que tivemos aqui da Covid, de apoio às empresas, pequenas e microempresas, para que a gente possa também replicar essa experiência exitosa no período da Covid lá no Rio Grande do Sul. Realmente as pessoas vão precisar muito de apoio, e evidente também apoio financeiro, mas também apoio de psicólogos, de médicos, muita gente com doenças, então a gente precisa de fato ter um olhar especial para o Rio Grande do Sul. Era isso. Senador Isalci, Lucas, me permite só uma parte de 2 minutos. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência esteve lá, e seria muito bom que todos os senadores que pudessem fossem ao Rio Grande do Sul. E casualmente Vossa Excelência foi na minha cidade, que é Canoas, a cidade onde eu moro. A comissão criada pelo presidente Rodrigo Pacheco esteve lá, Canoas, esteve em Zona Leopoldo, esteve em Porto Alegre. Voltaremos agora no dia 20, vamos a Encantado, Roca Salles, Lajeado, e vamos reunir os prefeitos da região para ver no que compete ao Legislativo, o que a gente pode ajudar. Eu só tenho dado para contribuir com a sua fala que Canoas foi a cidade número 1 em matéria de inscrição para receber as iniciativas da União e também do Estado. Por exemplo, eu tenho muito cuidado nessa fala,
porque nós temos que aglutinar, temos que somar, né? Todos juntos, e uma disputa faremos num segundo momento lá na frente, é natural na política e na democracia, né? Mas o governador do estado, ele destinou R$ 2.500 para cada um. O governador do estado, ele já está providenciando as casas provisórias, claro, para aqueles que estão aos milhares ainda no abrigo e estão deslocando agora para essas casas, em parceria com o prefeito da cidade, Eduardo Leite, Jairo Jorge, campos diferentes, mas estamos atuando juntos. Por exemplo, eu digo que Canoas, graças ao trabalho da prefeitura, é a cidade número 1. São quase 100 cidades que estão em situação de emergência. Canoas foi a número 1 em matéria de cadastramento para as pessoas receberem, por exemplo, R$ 5.100. Esses mais de 40 mil já estão recebendo esses 5.040. Claro que não tem como, num desastre como esse, é um desastre gigantesco, catastrófico, né? Você não vai conseguir atender a todos em todo momento. Mas estamos, inclusive, há movimentos, há a participação da Justiça, dos bombeiros, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos estão se somando lá. Os policiais civis, os policiais da Polícia Federal, da Polícia dos próprios presídios estão se deslocando, estão ajudando. Então, existe, sim, uma estrutura do Estado brasileiro. Eu não estou aqui partidarizando, e sei que Vossa Excelência também não o fez. O Sr. Vossa Excelência foi na Santo Operário, foi lá nos fundos da Matias Velho, né? Sim. Claro que, cada vez mais, a sua fala vai na linha que tem que haver mais ajuda, mais solidariedade, né? Principalmente na construção das casas. Tivemos agora conversando com o presidente Rodrigo Pacheco, e é um projeto que não é meu, é da senadora Margarete. Eu defendi mais o projeto dela do que aqueles outros que a comissão tinha levantado, porque venho conversando com ela. E qual é a proposta dela? Que nós conversamos muito com o presidente, agora é claro que ele vai analisar no Colégio de Líderes e também com o Executivo, que os empresários estão dispostos a doar todo o material de construção para construir as casas. Eu tenho que bater palma, mas querem que, com isso, eles pagam o transporte, pagam tudo, entregarão cimento, tijolo, areia, telha, tudo, só querem não pagar os impostos. Eu acho que é justo nós construir uma saída nesse sentido, que vai ajudar. Nós vamos ter que construir milhares e milhares de casas. Na construção de milhares e milhares de casas, é milhares e milhares de empregos também. Então, está havendo um trabalho coletivo, tanto dos prefeitos dos municípios, como também do governador e do governador Eduardo Leite, facilitão de citar o nome, e do presidente Lula e os seus ministros, o Eduardo Leite e seu secretário de Estado. Todos estão trabalhando. É um trabalho gigantesco. Quem está lá sabe que há um esforço. Claro, eu entendo a sua fala, e Vossa Excelência tem razão mesmo. Vai, olha, e o que viu lá no fundo, por exemplo, da Santo Operário, que temos que investir mais, recuperar mais, a questão dos hospitais, da saúde, da solidariedade, da segurança, tudo é fato real. Mas eu não conheço um país no mundo que teve um desastre do tamanho do nosso, pelo menos desde que eu me conheço por gente. Mas parabéns a Vossa Excelência. Ao trazer o tema aqui para o plenário, Vossa Excelência está ajudando o povo gaúcho. Parabéns. Obrigado, senador Paim. Eu quero, inclusive, aproveitar para parabenizar e agradecer também o GDF, né, que mandou vários policiais militares, também Corpo de Bombeiro, Defesa Civil. Tivemos aqui o privilégio de recebê-los aqui no plenário. Mas, senador Paim, o que eu estou colocando é que nós temos hoje uma experiência muito grande do Covid. E o Senado respondeu com muitos projetos e que hoje poderá ser replicado com relação à questão do Rio Grande do Sul. Não é para facilitar. Mas tem que ser uma coisa mais ágil, porque, de fato, as pessoas não têm como ficar esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Principalmente a mesma experiência que tivemos dos financiamentos. Né? No caso das pessoas físicas, tem que ser fundo perdido. Ninguém vai, as pessoas estão desempregadas, não tem nem como pegar empréstimo para pagar depois. Mas precisamos apoiar principalmente as pequenas e microempresas, que são muitas e que geram emprego. Temos que tentar manter o emprego dessas pessoas, mesmo a empresa tendo sido destruída, para que ela dê tempo de recuperar
e ajudar os seus funcionários. Mas parabéns a Vossa Excelência também pelo trabalho sendo feito. E eu acho que todos os parlamentares precisam conhecer um pouco mais. Eu fiz questão de ir lá para conhecer o mundo real, porque na televisão, no jornal, é diferente, né? É bom você ir lá e conversar com as pessoas para você sentir realmente, né, o desespero que eles estão com falta de tudo, praticamente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Isalci Lucas. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.